Observe quando o recheio já está borbulhando, qual que é o segredo? Para olharmos o ponto onde a maioria das pessoas, quando adquirem uma panela, erram. É tentar olhar o ponto com o fogo ligado. Então eu vou desligar o fogo, eu desliguei a chama do fogão. Vou tirar para você ver. Sem a chama ligada, você não precisa tirar do fogão, estou tirando para você visualizar. E deixo a panela continuar a rodar mesmo com a chama do fogão desligada. E vou conferir esse ponto. Se não estiver no ponto que eu desejo, eu posso voltar, ligar a chama do fogão e continuar o processo normalmente. O problema é como a panela ela mexe constantemente, a temperatura desse recheio ou brigadeiro acaba ficando maior do que quando você faz um brigadeiro, um recheio no método tradicional, na panela normal, mexendo com a mão. Então depois que eu mexi, a panela parou de borbulhar, de ferver, aí sim eu vou desligar a panela. Procure desligar com os raspadores na horizontal para não te atrapalhar a conferir o ponto. Eu vou pegar a espátula e vou conferir o ponto da mesma forma que eu confiro numa panela normal. Eu pego e vejo como ele está caindo. O ponto fita, ele é um ponto que o brigadeiro ele escorre da colher e não cai em blocos. Veja, ele está caindo em fita. Eu gosto de mexer ele um pouco na panela também. Venho aqui e ele está escorrendo. O brigadeiro de ninho, ele engrossa até mais rápido do que os demais recheios, ó. Ele está escorrendo. E conforme você vai deixando ele esfriar, ele vai engrossando, ele vai ficando mais grossinho. Por isso que é importante diminuir a temperatura. Esse ponto para mim já é o ponto para recheios de bolo no pote. Eu poderia tirar ele, se eu quisesse ele mais cremosinho, tirar ele um pouco antes também. O que eu vou fazer para a gente fazer uma comparação dos três pontos? Eu vou tirar um pouco desse recheio. Quando chegar no ponto de blocos, que é o ponto para recheios de bolo no pote, eu vou tirar mais um pouco e no final o ponto de enrolar e nós vamos fazer um comparativo depois de frio dos três recheios. Eu não vou utilizar o virador nesse momento porque eu vou tirar uma quantidade bem pequena. Sempre que você tirar, como eu não tenho espaço aqui agora para mexer por causa da panela, é muito importante todo o recheio você misturar ele um pouco, com ele ainda quente, misturar ele um pouco para ele ficar bem lisinho, com mais brilho e mais cremoso. Então vou misturar aqui. Se for para sobremesas no pote, um copo da felicidade, um bolo no pote, depois de frio você pode até mesmo bater ele na batedeira com um pouquinho de creme de leite. Ele vai ficar mais cremosinho ainda. Bom, esse é o primeiro ponto. E um segredo para não dar aquela película, aquela natinha por cima, é muito importante, sempre que você fizer, enquanto eu explico, eu vou ligar a panela novamente, porque o recheio ele não pode ficar parado, senão ele vai dar película na panela. Eu vou voltar ele para o fogão, para a chama e vou explicar a importância de cobrir o nosso recheio ou brigadeiro. Ligo a panela primeiramente, mexo ela e só depois eu vou ligar a chama do fogão. Eu vou bater um desmoldante. Eu posso colocar o plástico filme ou plástico para alimento em contato direto. Mas quando tiramos esse plástico, ele sai cheio de recheio e temos que ficar raspando com a espátula.
Quando você usa um pouco de desmoldante, o plástico ele não vai colar e não se preocupe, isso não vai alterar o sabor e o cheiro do seu recheio. Aqui. Está o nosso primeiro ponto. E vamos acompanhar agora o segundo ponto, que é o ponto para recheio para bolos de aniversário. Lembrando, o segredo é sempre conferir esse ponto com a chama do fogão desligada.